Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente está começando a 6ª aula do curso livre. Quem vai falar hoje é Camila Matos da Costa, professora do Departamento de Arquivologia. A Camila é bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Tem mestrado acadêmico em Ciência da Informação na Universidade Federal Fluminense. É especialista em Arquivos e Direitos Humanos pela Universidade Autônoma de Barcelona e em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural e das Ciências da Saúde pela Fiocruz. Ela tem experiência nas áreas de arquivologia, arquivos, direitos humanos, organização de acervos arquivísticos e ciência da informação. Ela já desenvolveu pesquisa sobre o arquivo de Inácio Silveira de Queiroz e as cartas de amor, registro arquivístico e código social dos séculos XIX e século XX. Atuou no projeto de extensão Comunicação e Marketing da Arquivologia na Unirio e do grupo de pesquisa Acervos e Memória da Ciência e da Tecnologia em Saúde, na Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. Ela é titular do Colégio Setorial de Arquivos do Conselho Nacional de Políticas Culturais, o MINC. Pesquisa arquivos pessoais, tipologia documental, memória, arquivos e direitos humanos e educação em arquivos. Atualmente é professora aqui na UFES, ministra as disciplinas de Arquivo e Sociedade, Serviços Educativos em Arquivos e Paleografia e Diplomática. Hoje, então, o tema que ela vai falar é Novos Golpes, Velhas Práticas, Direito à Informação, Memória e Reparação. Então, eu convido agora a Camila para assumir aqui a aula. Boa noite. Caso alguém queira, ali já está o meu e-mail. Tempos complicados e difíceis, de acompanhar. Na verdade, hoje, o que a gente tem percebido é uma velocidade muito grande, nas informações, e aí elas parecem muito desencontradas, tudo fica muito inseguro, e o papel das instituições fica muito fragilizado também, o que a gente tem percebido nos últimos anos, um problema muito grande institucional, desde o impeachment, da Dilma, onde hoje 48% dos brasileiros acreditam que foi golpe. Eu não sei se vocês viram essa pesquisa, ela saiu essa semana. 48% acreditam que foi golpe e 8,6% não sabem opinar ainda se foi golpe ou não. Ou seja, a gente já se aproxima de uma maioria, E também crescentes tensões políticas e sociais, E uma das ideias que eu pretendo discutir aqui com vocês é que essas tensões surgem, na verdade, com uma lei de anistia que dá anistia ampla, geral e restrita para todo mundo, sem avaliar e julgar culpados, nem apontando culpados de alguma maneira. Então, eu fiz uma cronologia, para a gente começar a pensar esse período. 1960, a gente tem a eleição do Jânio Quadros e do João Goulart, O João Goulart, ele é eleito como vice-presidente. O Jânio Quadros, ele renuncia em 1961 e o João o assume. Em 1964, o João Goulart, ele é percebido como uma ameaça, como um ataque do comunismo, a visita do Jango à China. E, aliás, hoje de manhã eu ouvi isso, que se os militares não tivessem feito alguma coisa, a União Soviética teria investido no Brasil e tornado o Brasil uma nação comunista. Eu disse, tá bom, mas nós tínhamos um presidente eleito e esse presidente, ele devia continuar. Mas ele foi à China. Eu falei, mas
e a China é prova de alguma coisa, né? Então, eu fui aos Estados Unidos, pronto. Agora, definitivamente, você é uma nação capitalista. Enfim, né? Então é um discurso que a gente percebe que ainda perdura, né? Não só entre aqueles que poderiam, né, ser considerados, né, crescidos durante esse período, mas aqueles jovens também. E aí, em 1964, a gente tem o golpe civil-militar, né? Em 31 de março, a tropa sai de Juiz de Fora, e em 1º de abril, oficialmente, o Brasil passa a ser uma ditadura militar. E é engraçado, porque algumas pessoas, hoje em dia, quando apoiam a ditadura, elas dizem, mas eu sou a favor de uma ditadura constitucional, né? As ditaduras, de modo geral, têm constituições. Elas podem não ser constituições democráticas, podem não ser como a Constituição de 1988 no Brasil, que é a Constituição Cidadã, mas é uma Constituição. A sua Constituição. Em 1979, antes do fim da ditadura militar, a gente tem a lei de anistia, né? Mais para frente eu vou me estender um pouco mais sobre a lei de anistia, mas é uma anistia negociada, né? De um lado, determinados setores cedem, né, para o governo, que percebe que já está deteriorado, que não vai conseguir se manter por muito mais tempo, e começa a negociar, porque afinal de contas é melhor, enquanto você ainda tem o Estado, ainda tem o poder negociar, do que o contrário, né? Esperar que você seja punido para, enfim, entrar na negociação. Em 1985 a gente tem o fim da ditadura, e somente em 1989 nós temos uma eleição direta para presidente. Em 2011, a Dilma, ela promulga 2 leis, que são 2 leis que vão nortear, né, nosso dia de hoje aqui. Uma delas é a 12.527 de 2011, que é a chamada Lei de Acesso à Informação, e a outra é a Lei 12.528 de 2011 também. As 2 leis foram assinadas no mesmo dia, não é aquilo que nós podemos considerar uma coincidência, longe disso. Né, a Lei de Acesso à Informação, que é um dos grandes ganhos, né, do governo Dilma, e isso é algo que eu preciso registrar para quem trabalha com arquivo e quem se interessa pela temática, né? Embora todas as críticas possíveis possam ser feitas, né, ao governo Dilma Rousseff, a Lei de Acesso à Informação é um grande ganho, né? Porque é o primeiro, é o grande momento onde um direito constitucional é garantido, né? Porque já, a temática da informação ela já aparece na Constituição, como a gente vai ver adiante, mas é nesse momento que ele é garantido. E muito tempo depois também, né, se for parar para pensar, né, porque a Constituição é de 1988 e a Lei de Acesso ela é de 2011, né, muito tempo depois. Mas a Dilma, né, não assinou a Lei de Acesso só porque ela pretendia tornar o Estado brasileiro mais transparente, mas porque a Lei de Acesso, de alguma forma, é capaz de possibilitar a lei que é assinada em sequência, a 12.528. Porque a Lei de Acesso, ela fornece mecanismos, né, que podem ser usados pela Comissão Nacional da Verdade, que é aquela que é criada pela Lei 12.528. Em 2014, nós temos a reeleição da Dilma, né, uma eleição bem apertada, né, que com um certo discurso, né, de quem perdeu, né, de fraude, que não se sustentou, não é um discurso que se sustentou, mas um discurso muito próximo, né, do que a gente tem no resto da América Latina, né, em outras nações onde a democracia também tem enfrentado muitos problemas. A gente tem o Paraguai, né, que já enfrentou um golpe, a gente tem a Venezuela enfrentando toda dezena de problemas e uma dificuldade muito grande em saber o que realmente acontece na Venezuela, né, porque as informações são muito desencontradas também, né, e hoje a situação é bem complicada.
2016 a gente tem o golpe, né? Que aqui nós partimos do pressuposto que há um golpe e há uma ruptura também institucional muito séria, que na verdade fragiliza muito mais a nossa democracia, já frágil, capenga, né? Que não consegue passar muito tempo sem um golpe novo. Aliás, golpe parece ser o sistema eleitoral mais previsível, né, que a gente tem no Brasil, porque não é o primeiro, não é o segundo, né, e então estamos aí agora, né. Aí o vídeo. Agora eu vou dar a honra de vocês compartilharem esse momento maravilhoso e relembrarem Não, por favor, gente, me perdoem. De glória para o povo brasileiro. Tem um nome que entrará para a história dessa data, pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças de sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC Rio de Janeiro, votou sim, acumulado 236 votos. De glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história dessa data, pela forma como conduziu Não, por favor, gente. Não precisa. Eu sei que... Não é esse, não. Não, é o que está aberto já, na verdade. Isso. Tá aqui a bela fala do nosso excelentíssimo senhor deputado, né? Mais para baixo. Ctrl L. Ou de baixo. Então, mas eu queria destacar, além do parabéns ao Eduardo Cunha, né, que deixa bem claro de que lado da história nós estamos e de que lado da história os outros estão, né? Mas isso é só um comentário. Mas eu queria comentar todo o resto, né? O perderam em 1964. Quem perderam, né, em 1964? Quem são essas pessoas que perderam? Perderam agora em 2016. Quem são essas pessoas que perderam? Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, contra o comunismo. E aí a resposta ao quem perderam começa a aparecer, né? Quem são esses que perderam? Pela nossa liberdade, né? Também não sei quem são esses os libertos, né? Mas pela liberdade. E um outro ponto que eu queria destacar é pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. É a desumanização total do sujeito, né? Aquele sujeito que é torturado, aquele sujeito que é desumanizado, porque o objetivo da tortura é desumanizar o outro, ele precisa ser relembrado que ele não é tão humano assim, né? E aí ele escolhe o Ustra, é um senhorzinho adorável. Aí eu trouxe um videozinho do Ustra também, batendo boca. Já tivemos um comentário a respeito do... Aberto também. É o coronel Ustra. O coronel reformado do Exército, Carlos Ustra, que comandou o DOI-CODE de São Paulo na época da ditadura militar, prestou depoimento à Comissão Nacional da Verdade em Brasília. O Ustra respondeu às perguntas, discutiu durante a sessão e tentou se defender, negando as acusações. Ele é acusado de ter conhecimento e participação nas perseguições, mortes e torturas contra presos políticos que lutavam contra o regime militar. O
depoimento do coronel reformado Carlos Ustra correu sob tensão constante. De 1970 a 1974, ele comandou o DOI-CODE em São Paulo. Na Justiça, Ustra obteve o direito de permanecer calado durante o depoimento à Comissão Nacional da Verdade. Em algumas das mais de 20 questões formuladas, ele silenciou. Eu agora vou... Isso está na apostila. Está na apostila, está no livro, eu vou descer o direito, meu de manter calado. Agora vou mais falar. Em outras, não se conteve e falou. Isso que eu ia falar, mas não me contém. Esse rapaz aí, quando foi morto nessa rua, foi atropelado, ele estava no ponto, foi atropelado por um caminhão. Em alguns momentos houve bate-boca entre o coronel e o membro da Comissão da Verdade, Cláudio Fonteles. Foram mortos dentro do DOI-CODE do segundo exemplo, sem a menor dúvida. Eu não sei se o senhor está aqui para o senhor entender o que está escrito aí ou se o senhor está aqui para me acusar. Não estou lhe acusando, não Eu sou. só quero dizer o seguinte. Eu não sou. Um momento. O senhor está me Não, um momento, agora a palavra é minha. O senhor falou, o senhor me perguntou se eu estou aqui para lhe acusar, eu tenho que responder. Carlos Ustra chegou a afirmar que se não fosse a ação do Exército, o Brasil de hoje viveria em um regime comunista, que teria sido implantado com a participação da própria presidenta Dilma Rousseff, que à época militava em grupos de combate à ditadura. Fonteles apresentou documentos que apontam pelo menos 50 mortes dentro do DOI-CODE, no período em que Ustra estava no comando. O coronel negou. No meu comando, meu senhor doutor Fantasma, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. No final da sessão, Carlos Ustra também foi questionado sobre a participação na tortura de presos políticos, como o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, que estava no auditório. O coronel negou e houve nova discussão. Não faço acareação com esse terrorista. Não faço. Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de bem. O senhor é torturador terrorista. O senhor é. Ele já chegou exaltado, né? Muito exaltado. Adorável. Então, tem várias coisas também que eu gostaria de comentar a respeito disso. Pode passar. Pode voltar. A carinha meiga ali do nosso companheiro brilhante Ustra, ou não, né? Não é exatamente o nosso companheiro. E o brilhante é por conta dele, né? Também não é nossa. Uma delas é o discurso do comunismo, né? E a necessidade muito grande em reforçar que a Dilma fazia parte disso, né? Porque isso é algo que sustenta ao longo também do impeachment e desse momento de acirramento das tensões. É algo que vai sustentar como justificativa, né, que o Brasil estaria se tornando comunista naquela época e agora um novo discurso é uma nova Venezuela, farão do Brasil a Venezuela, né? Ou alguma relação com Cuba também, né? Desconsiderando todo o contexto, né? Fazendo zero esforço para considerar contextos. Mas enfim, o Ustra, na Comissão da Verdade, ele não precisava responder todas as perguntas porque ele ganhou na justiça o direito de permanecer calado. Por que ele ganha esse direito? Porque ele não queria produzir provas contra si mesmo, né? E olha a percepção dele, né, de mundo onde ele tem plena consciência de que ele podia produzir provas contra si mesmo. Além disso, a própria configuração, e esse vídeo é bom também para a gente discutir a Comissão Nacional da Verdade mais adiante, que é uma configuração que não é de acariação, né? Ali não foi uma acariação, mas foi um bate-boca, porque um levantou e o outro levantou, enfim, né? São tensões que ocorrem, mas que não fazia parte do modelo da nossa Comissão Nacional da Verdade, muito diferente de outros modelos também que nós vamos ver.
Mas é um discurso muito forte, né, sobre a memória, né, e é uma disputa de memória, quando nós falamos também de um momento onde o discurso sobre o golpe se torna um pouco mais confuso, né? Quando decidir entre a palavra golpe e impeachment define muito de que lado você se posiciona na correlação de forças. Da mesma maneira, dizer ditadura civil-militar ou ditadura brasileira, que denota uma série de questões, e dizer Revolução de 64, né, denota uma outra coisa, né? E 31 de março era feriado e deixa de ser feriado, né, e isso faz parte da produção dessa memória nacional, né, os feriados nacionais, enfim, uma série de questões. Então, vamos lá. Em 79, né, nós temos a Lei de Anistia, e aí a Lei de Anistia, ela diz que é concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Consideram conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. O que isso quer dizer, na verdade, né? É que somente aqueles que estavam do lado que não era o lado institucional é que foram punidos. Porque, afinal de contas, eles já haviam sido condenados. Aqueles ditos terroristas, né, já haviam sido condenados. E muitos, né, permaneceram na cadeia por muitos anos. Portanto, um lado da história já havia sofrido uma punição. Quem é, no final, de fato anistiado com isso? É o Estado, ou melhor, os agentes do Estado que violaram direitos humanos, né? E aí, agora a gente vai para 12.527, né, que é a Lei de Acesso, e ela regula o acesso à informação. Ela tem uma série de elementos, inclusive sobre o que poderia ser considerado sigiloso ou não, né? Os graus de sigilo, eles importam muito porque são uma forma de impedir o acesso a determinadas informações, né? Considerar um determinado grupo de documentos, né, um arquivo, como sigiloso, quer dizer que ele não pode ser acessado, né, pela maior parte das pessoas, só por um grupo muito seleto. E por muito tempo, isso foi a estratégia de muitos governos. De alguma forma, ainda é a estratégia, considerando que o governador do estado de São Paulo, há muito pouco tempo, decretou um grau de sigilo, né, decretou como ultra secreto a documentação referente à obra do metrô em São Paulo, né? E só o governador pode decretar como ultra secreto. E, na verdade, este mesmo governador, ele tem essa prática, ele sistematicamente decreta que conjuntos documentais são ultra-secretos, né? Sempre com alguma justificativa. Uma das razões, né, para que um conjunto documental seja considerado ultra-secreto vejam só, a segurança. O termo segurança parece que se torna uma justificativa para qualquer coisa, a proteção nacional, a segurança nacional, né? E se torna a razão pela qual qualquer direito pode ser deixado de lado. Não só no Brasil, né?
A gente também observa isso em outros países do mundo, não é só no Brasil que isso acontece na Europa também, na França, né, após o atentado, né, Charlie Hebdo, também os direitos constitucionais foram deixados de lado, porque afinal de contas a segurança nacional é muito importante. Os Estados Unidos, né, inclusive os Estados Unidos, um país extremamente individualista, em sua cultura permite, né, que seus direitos individuais sejam deixados de lado, porque a segurança nacional é a mais importante. E sobre o acesso à informação, né, como eu falei antes, já é um direito constitucional, né? Na nossa Constituição de 1988, ele já aparece, né, que todos os cidadãos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como o direito de acesso aos registros administrativos e a informações sobre atos de governo. Ou seja, a segurança aparece ali, né, como um fator importante, e que a proteção da segurança ela é maior, né, um direito acima dos outros direitos, né? É uma prática também comum, né, uma certa hierarquização dos direitos, né? Por exemplo, o direito à informação de alguma forma disputa com o direito ao acesso à cultura, acesso à educação, né? Como se os direitos eles não estivessem de alguma forma conectados. Em 2011, né, no mesmo dia em que a Lei de Acesso à Informação ela é assinada, a Lei 12.528 é assinada, criando a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. A Casa Civil ela tem um papel institucional importante, né? Ela não é exatamente um ministério, ela é algo que funciona acima dos ministérios, então ela tem, institucionalmente, ela é mais forte, né? Muito diferente, né, do Arquivo Nacional, que hoje em dia funciona no Ministério da Justiça, e também foi algo feito pela Dilma, não foi... O Arquivo Nacional passou um tempo na Casa Civil enquanto a Dilma era ministra da Casa Civil, e depois, quando ela vira presidenta da República, ela transfere o Arquivo Nacional de volta para o Ministério da Justiça. Ela é criada, né, no âmbito da Casa Civil, e ela tem um período, né, que vai até 2014, na verdade inicialmente ela ia até 2012, e depois ela vai até 2014, considerando a extensão da atuação. A Comissão Nacional da Verdade ela é a primeira, mas ela não é a única. Diversos outros estados criam as suas comissões nacionais da verdade. Instituições também criam, por exemplo, a UFES teve a sua comissão da verdade também, né? Diversos estados criam suas comissões próprias e instituições também. Não deu certo. Tá bom, vai dar certo. Então, ela é criada no âmbito da Casa Civil, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticados no período fixado no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Gente, guarda isso, direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Pode baixar um pouquinho? Baixar. Os objetivos da Comissão Nacional da Verdade: esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do artigo 1º, promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior, identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos mencionadas no caput do artigo 1º e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade.
encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos. Colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos. Recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional. A reconciliação aparece novamente aí. Promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. Para a execução dos objetivos previstos, a Comissão Nacional da Verdade poderá receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor ou depoente quando solicitada. Requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo. Aí, o grau de sigilo que eu comentei anteriormente. Convocar para entrevistas ou testemunho pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados. Determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de informações, documentos e dados. Promover audiências públicas. Requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em situação de ameaça em razão de sua colaboração com a Comissão Nacional da Verdade. Promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos. Requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos. As requisições previstas no inciso 2, 6 e 8 serão realizadas diretamente aos órgãos e entidades do poder público. Os dados, documentos e informações sigilosos fornecidos à Comissão Nacional da Verdade não poderão ser divulgados ou disponibilizados a terceiros, cabendo a seus membros resguardar seu sigilo. É dever dos servidores públicos e dos militares colaborar com a Comissão Nacional da Verdade. As atividades da Comissão Nacional da Verdade não terão caráter jurisdicional ou persecutório. Então, a Comissão Nacional da Verdade ela é instituída, em 2012, em maio de 2012, e ela objetiva apurar as violações de direitos humanos ocorridas no Brasil. As violações de direitos humanos ocorridas no Brasil, na verdade, compreendem o período de 1946 a 1988, apesar das questões todas se referirem praticamente ao período da ditadura civil-militar brasileira, tem uma negociação ali, não se assume exatamente que verdade e que período histórico a gente está falando quando está falando da Comissão Nacional da Verdade. Tem um certo indicativo ali do período Vargas, do pós-período Vargas. Então, não é o início... O recorte cronológico dela também é um recorte cronológico de negociação, que, na verdade, a negociação parece que foi a tônica, nesse período democrático brasileiro. Primeiro uma anistia para os dois lados e a própria Comissão da Verdade é uma comissão de negociação, Afinal de contas, ela não tem poder persecutório, afinal de contas ela não tem poder legal, ela não pune, Então, o discurso dela é um discurso de negociação. De, olha, nós vamos confrontar os fatos, porque tem uma parcela da sociedade que de alguma maneira quer discutir isso, e discutir isso é um pouco como lavar a roupa suja, É importante lavar a roupa suja, porque as tensões se acirram. Além disso, a própria presidenta Dilma ela tinha as suas razões pessoais para considerar que a Comissão Nacional da Verdade era uma comissão importante,
ela tinha os seus motivos. A Comissão Nacional da Verdade, é importante registrar, ela não é a Comissão da Anistia, né? São comissões diferentes. A Comissão de Anistia, ela é instaurada, né, pelo Fernando Henrique Cardoso, e ela serve para reparar moral e economicamente. De certa maneira, toda a reparação, né, em relação à anistia no Brasil tem sido a reparação financeira, né? As nossas reparações, de modo geral, ou são financeiras ou têm implicações financeiras, como o retorno ao cargo perdido, né? Então, é uma certa capitalização das nossas reparações, como se os 30 anos que você permaneceu afastado do seu cargo pudessem ser esquecidos, porque agora você voltou a ele, né? Mas é importante registrar essa diferença entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão de Anistia, né, que elas têm funções diferentes e trabalhos diferentes, né, ao longo desse período. Vamos passar. O Brasil, ele tem uma Comissão Nacional da Verdade diferente das comissões nacionais vistas, né? Não, essas não são as únicas, mas eu trouxe 3 exemplos para a gente aqui. Eu vou começar de baixo para cima. A primeira delas é a Comissão da Verdade chilena, que ela é instaurada logo após o fim da ditadura do Pinochet, né? O Pinochet sai em 1990, a Comissão Nacional da Verdade chilena ela é instaurada em 1991. Na verdade, depois disso, o Chile já fez 3 comissões nacionais da verdade, sempre buscando ampliar os trabalhos das comissões anteriores, né? O que é importante, e a gente percebe também que é um processo, né, de reparação e negociação ali, né, como resolução dos problemas, né? E uma tentativa de alcance dessa memória histórica, né? A CONADEP, né, que é a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, que é a comissão argentina, ela também é instaurada após o fim da ditadura argentina, né, logo no ano seguinte. Então, isso também tem uma diferença muito grande, porque além dos crimes estarem logo muito próximos, muitos ainda estavam vivos, né? Porque quanto mais tempo passa, mais a gente vai se distanciando disso, mais aqueles que viveram vão ficando idosos, né? E com a saúde mais frágil, também menos disposição para testemunhar e coisas do gênero, né? É importante destacar isso. E a outra comissão é a que eu quero me estender um pouco mais, que é a Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação na África do Sul. A Comissão Nacional da África do Sul, ela tem um trabalho interessante, na verdade. Ela tem a primeira frente de trabalho deles é uma frente voltada para a pesquisa, né, das violações de direitos humanos, né, e como uma tentativa, né, de alcançar essa verdade histórica, né? E ela tem uma outra frente, que é a frente de anistia, porque assim como no Brasil, na África do Sul também teve uma lei de anistia que anistiava os 2 lados e está tudo resolvido assim. Só que, diferentemente do Brasil, né, o outro lado quis negociar muito rápido, né? No Brasil, a gente precisou de quase 20 anos para pensar em negociar e tomar atitude para negociar, né? E mais tempo ainda para fazer alguma coisa. Já no caso da África do Sul, o outro lado, né, quis negociar muito antes. Mas o discurso sempre foi um discurso da reconciliação. E vejam bem, eu não estou dizendo reparação, eu estou dizendo reconciliação, né? Pode passar. E aí, né, ainda falando da Comissão da África do Sul,
a comissão deles, ele tinha essa ideia, né, de memória, né, de reparação e alcance da verdade histórica, e tinha uma parte da comissão que tratava de anistia também. E funcionava assim: o cidadão, aquele que considerava que tinha violado algum direito, ele fazia um requerimento à comissão pedindo para ser anistiado. E aí a comissão avaliava se esse cidadão podia ou não ser anistiado. Caso fosse anistiado, ele não podia ser processado civil ou criminalmente pelo que ele fez, porque afinal de contas ele recebeu a anistia. É uma solução, foi a solução encontrada, né, pelos sul-africanos. Cada um encontra as suas soluções e as suas estratégias, né, para sobreviver a momentos traumáticos, e isso envolve muito trauma. No entanto, uma das grandes críticas à Comissão da África do Sul é essa, né? Se o fato do sujeito pedir desculpa garante, né, que ele não deve ser punido, né? Que isso é uma discussão que não vai... os limites dessa discussão são limites morais e éticos, né? O sujeito que comete um crime de outra natureza, de outra ordem, um crime que não é considerado um crime político, né? Se ele pedir desculpa diante de uma comissão, ele deixa de ser punido? Então, porque aqueles sujeitos que cometem crimes, né, em nome da política, são punidos e outros não, né? E, além disso, tem a outra questão problemática, que é quem avalia esses sujeitos, né? Os membros da comissão são membros que não tinham ligação partidária, eles precisam cumprir pré-requisitos, mas, de alguma forma, né, nessa correlação de forças, isso também é um complicador. Não precisa... Pode voltar. Mas para discutir, né, todas as questões relacionadas à verdade histórica, memória, né, que é o discurso que aparece em todas essas comissões, né, e aparece muito fortemente na Comissão Nacional da Verdade Brasileira, a gente precisa pensar o que é essa memória, né? Porque é uma construção de um conjunto, né? Muitos de nós não viveram a ditadura militar, outros viveram, né? Então, é uma construção de um conjunto e que não é sem conflito. Na verdade, a memória, né, uma memória de um grupo, de uma coletividade, uma memória nacional, ela é puro conflito e negociação, né? De algum lado, estamos cedendo, né? De outro lado, estamos tomando, estamos retomando também, né, símbolos. A gente percebe o movimento negro, o movimento feminista retomando símbolos que antes não tinham tanto lugar, né? Então, esse é um movimento, né? Ela não é estática, mas ela está sempre se movimentando e sempre se tornando algo diferente, né? E com o distanciamento também de determinados fatos históricos, a tendência a mudar. E aí é por isso que em 2016, né, quando o Bolsonaro ele lembra a memória do Ustra, ele de alguma forma está colocando, reinserindo um homem como o brilhante Ustra na história. Um homem que estava ficando para trás, mas além de estar ficando para trás, as últimas aparições dele tinham sido aparições de um descontrolado, né? Não tinha sido um homem que de fato merecesse ser lembrado na história, mas era um descontrolado, né? Alguém que cumpriu um papel ruim, né? Então ele retoma isso. E na verdade é uma retomada com uma oposição muito clara, né? De um lado nós temos a memória do Ustra, e do outro nós temos Dilma Rousseff, uma terrorista amedrontada, que era isso que ele queria dizer. E aí isso é também
algo a ser analisado, que é uma vontade de enfraquecer, né, essa imagem da Dilma, que sempre teve uma imagem de alguma forma de uma mulher forte, uma mulher que não negocia, né? E a Dilma, é importante dizer que ela é quase a não mulher, porque ela não é a dona de casa, ela não é a recatada do lar, ela não é a mulher que sabe negociar, ela não é casada, ela não é bonita, ela é não mulher, né? Ela é qualquer coisa menos a mulher que nós gostaríamos de andar juntos, né? E é isso que o Bolsonaro faz quando ele traz a figura do Ustra. Ele tenta reinserir não só o Ustra, mas todos os outros que ele cita depois, né? O Exército de Caxias, né? Ele tenta reinserir esses sujeitos no jogo, né? Sujeitos que, de alguma forma, tinham sido ficados de lado, porque eu não sei se alguém lembra, mas na eleição da Dilma, o Arquivo Nacional teve um problema com o acesso à documentação dela, porque todo mundo queria acessar e aí o Arquivo Nacional fechou. Disse que era privado, era de interesse pessoal e documentos pessoais, documentos que falam da dignidade, né, eles são de fato passíveis de grau de sigilo. E devem ser também porque é uma forma de proteger a dignidade dessas pessoas, né? Só que o entendimento até a eleição da Dilma é que esses documentos eram públicos e ostensivos, né? Mas nesse momento eles passam a ser fechados porque virou um caos no Arquivo Nacional, porque o objetivo era se apropriar da documentação, né, para tentar produzir o discurso da Dilma terrorista, que foi um discurso que colou durante um tempo na eleição, né? Esse discurso, e que na verdade é reapropriado pelos sujeitos, né, quando passam a usar a camisa da Dilma Coração Valente. A Dilma, que era terrorista, ela passa a ser a Dilma Coração Valente. E isso é uma reapropriação dos sujeitos, né? Algo que é negativo num dia, no outro dia passa a ser algo valorizado. E aí uma questão que eu trago, na verdade, duas questões que eu trago, é o seguinte: o que nós queremos, nós, né, enquanto brasileiros, o que nós queremos? Nós queremos reconciliação ou nós queremos reparação, né? Porque são palavras completamente diferentes, que dão ideias completamente diferentes sobre a vontade dos sujeitos, né? A Comissão Nacional da África do Sul, por exemplo, era uma comissão de reconciliação, né? E aí uma outra questão é a questão da verdade. O que é a verdade histórica? A verdade histórica ela é uma construção, uma narrativa, né, amparada, muito menos amparada, né, na realidade dos fatos e muito mais amparada no imaginário dos fatos, né? Até 1985, a verdade histórica é que no Brasil houve a Revolução de 1964, né? E aos poucos a gente vai se distanciando disso. Ou, por exemplo, quando fala-se ditadura Vargas, né? Enfim, né? A gente vai criando uma narrativa a respeito de determinadas temáticas. E eu trouxe pra gente a definição, né, de reconciliação. Reconciliação é o ato ou efeito de reconciliar-se. Reacomodação entre pessoas desavindas. E no direito penal, em um processo penal, conciliação recíproca entre o autor e o acusado de crime de calúnia ou injúria, tendo como consequência o arquivamento do processo. Já a reparação é a ação de restaurar ou consertar algo, reparo, satisfação dada a alguém por uma falta, uma ofensa, retratação, ação de indenizar, ressarcimento. Jurídico, indenização exigível a alguém que é obrigado por violação do direito de outrem. Então, me parece claro que a nossa Comissão da Verdade, ela não é exatamente uma comissão de reconciliação, mas muito mais uma comissão de reparação, né?
considerando o que eu falei bem lá no inicinho, né, que alguns sujeitos, muitos deles já haviam sido punidos, né, ao longo do processo. Né? Muitos ficaram presos, cumpriram pena, né? E outros não. Os outros são os agentes do Estado. Né? Então, parece que a nossa comissão, ela se comporta muito mais como uma comissão pensando em reparação, né, o reconhecimento das violações de direitos humanos, do que uma tentativa, né, de apaziguar os ânimos. Embora a nossa comissão tenha também uma atuação muito apaziguadora, muito suave, né, muito conciliadora diante de determinadas posturas, e eu devo acrescentar também com muito estômago, né, diante de determinados comportamentos. Né? O cidadão tem o direito de ficar calado. Uma grande diferença também da nossa comissão é que ela não tinha a prática de fazer a cariação, como a Comissão Nacional da Verdade da África do Sul. O que eu imagino também que é necessário haver muita vontade dos sujeitos, né, de entrarem numa cariação. Mas, de alguma forma, é uma maneira, né, de fazer com que os sujeitos coloquem para fora determinadas questões, né? Imagino que para o deputado de São Paulo que levanta e diz pro Ustra que bandido é ele, torturador é ele, né, seja um momento importante, né? Esse senhor, ele foi torturado aos 19 anos pelo Ustra, né? E tem sequelas, né, na audição, enfim. Então, né, essa oposição entre reparação e reconciliação, ela deve ser feita, porque, na verdade, são processos distintos, né? E, de alguma forma, eu acho que a tônica, né, no país foi muito mais uma tônica de reconciliação, e isso só fez com que houvesse uma ampliação das tensões entre os sujeitos. Aqueles que não se sentiam reparados, né, ou representados de um lado, né, porque, afinal de contas, pagaram por seus crimes, e do outro, aqueles que entraram numa lógica de impunidade, porque, afinal de contas, eu pude fazer tudo que eu achava necessário, né, os fins justificavam os meios, eu protegi o Brasil da ditadura comunista, né, a União Soviética estava batendo na nossa porta, desesperada com suas tropas, porque os russos são muito perigosos, ainda são, né, mas não aconteceu nada comigo, então tá tudo bom, tá tranquilo, né? Eu posso continuar. E isso tem consequências que nós podemos observar no Brasil deste ano, né? Há muito pouco tempo, né? E segundo a resolução, né, 60/147 da ONU, né, que levando em consideração a lei nacional e a lei internacional, levando em consideração as circunstâncias individuais, vítimas de graves violações das leis internacionais humanitárias, que todo mundo aqui concorda que tortura é uma violação, né, terrível, né, não precisa ter muita dificuldade, né, para concordar com isso. Quer dizer, o nobre deputado que eu mostrei inicialmente, ele acha que foi pouco. Se tivesse feito mais, né, não teria dado tão errado assim. Devem, de acordo em proporção à gravidade da violação e das circunstâncias de cada caso, receber total e efetiva reparação, como preconizado nos princípios 19 a 23, que incluem as seguintes modalidades: restituição, compensação, reabilitação, satisfação e garantias de não repetição. Eu sei, tá todo mundo com medo da repetição aí. Restituição deve restituir à vítima a situação em que se encontrava antes que ocorressem as graves violações dos direitos humanos.
Imagina só, né? 20 anos depois, restituir a vítima às condições. O problema é que a vítima não é mais a mesma pessoa, né? Depois que ela é torturada, ela não é mais o mesmo indivíduo, né? Ele é totalmente transformado pelas circunstâncias, né? Compensação deve ser provida a qualquer dano economicamente mensurado, apropriada e proporcionalmente à gravidade da violação e às circunstâncias de cada caso, tais como danos físicos e psicológicos, perda de oportunidades, incluindo emprego, educação e benefícios sociais, danos materiais e perdas de ganho, incluindo ganhos potenciais, dano moral. Reabilitação deve incluir cuidados médicos e psicológicos, assim como acesso a serviços legais e sociais. Veja bem, o cidadão, muitos perderam, né, seus direitos políticos por 20 anos. 20 anos que uma pessoa não podia tirar uma identidade. Foram 20 anos em que essa pessoa não teve acesso à cidadania, ao mínimo. Ao mínimo. E parece que é muito simples restituir, quando não é, né? Além disso, né, a ditadura civil-militar brasileira, ela tinha um modus operandi muito prático também, onde ela enquadrava em crimes comuns ou crimes políticos, pessoas que eram de crimes comuns, né? Ela tinha livre interpretação das normas, né? Porque ela também tinha um sistema jurídico muito interessante, como é o nosso sistema jurídico agora, né, onde a República de Bacharéis impera. A Comissão Nacional da Verdade, ela, no seu relatório final, ela propõe, né, ela faz algumas proposições, né, algumas normativas, né, ela não tem poder de normatizar, mas ela faz algumas proposições ao longo disso, né? E aí eu vou ler as proposições e vou discutir. A primeira proposição fala do reconhecimento das Forças Armadas das violações, né? Então, o primeiro deles a gente não teve, a Comissão Nacional ela acaba em 2014 e nós não tivemos o reconhecimento das Forças Armadas em relação às violações, né? Na verdade, daqui a pouco eu vou trazer uma fala do general Vilas Boas, um atual frasista, né? Usuário do Twitter, de sucesso, que é totalmente contrário, né? Uma outra, né, sugestão dela é a determinação da responsabilidade jurídica, criminal, civil e administrativa dos agentes públicos. Também não tivemos isso, né? É fácil observar que esses agentes públicos eles não foram punidos e, de alguma forma, eles não serão. Cada vez mais distante o fato, a chance da punição é muito menor. É muito diferente do caso do Pinochet, né, que ia a julgamento e, na verdade, ele não foi absolvido, ele morreu. A morte salvou o Pinochet da prisão, porque ele ia ser condenado. O quê? A morte à tarde. Proposição pela administração pública de medidas administrativas e judiciais contra agentes públicos autores de atos que geraram a condenação do Estado, em decorrência da prática de graves violações de direitos humanos. Além disso, a gente tem uma outra coisa, né, na lei de anistia, é que os sujeitos eles podem pedir anistia ao Estado, eles podem pedir reparação ao Estado, e é o Estado que é responsável por pagar essas indenizações, e de alguma forma o Estado mesmo tem que ser, porque é uma forma de reconhecer que ele é responsável pelos seus agentes, né, que ele não viu ou se comportou de uma maneira a não ver o que seus agentes faziam, ouviu e chancelou isso. Por outro lado também, esses agentes eles não são punidos por isso e não devem restituir o Estado pelo gasto que o Estado tem com eles, né? E veja só, hoje se alguém lesa o erário público, esse alguém é punido, né? Então,
a comissão ela faz a sugestão de que essas pessoas elas deveriam lidar com o Estado a restituir uma parte do dinheiro, né? Isso é uma das... na África do Sul, por exemplo, o indivíduo podia ser processado civilmente por um pedido de indenização. O agente do Estado podia ser processado e aquele que se sentiu violado por ele podia receber uma indenização dele, que é algo que nós não podemos fazer. A proibição de realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de 1964, sim, porque algumas academias ainda realizavam, academias militares ainda realizavam comemorações, e olha, eu não duvido nada que muitas delas ainda realizem comemorações oficiais, né? Alguns clubes, como o Clube Militar, né? Uma organização de velhinhos decrépitos, vai comemorar todos os anos esse evento, mas isso não é uma organização oficial, eles podem se reunir e fazer isso, muito embora seja de uma crueldade, mas eles vão lá orgulhosos, né? Na igreja. Lógico, por Deus acima de tudo, né? Sempre retomando o nosso nobre deputado. Uma outra questão que reflete muito no Brasil de hoje, na atuação das nossas Forças Armadas e também na militarização das nossas polícias, né? A comissão ela pede uma reformulação no ingresso das Forças Armadas, de uma forma que o conhecimento, né, sobre os preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos seja valorizado, ou seja, que o cidadão que entra nas Forças Armadas não considere aquela piadinha do taco de beisebol aqui, os direitos humanos, uma piadinha coerente, né? Enfim, preciso escrever isso, né? Uma outra sugestão também é a modificação do conteúdo curricular das academias, né, militares, para evitar que essas pessoas sejam formadas com essa ideia, né, de Revolução de 1964. Retificação da causa de morte a pessoas mortas em decorrência de graves violações de direitos humanos. E aí nós temos o caso clássico do Herzog, né, que inicialmente sai como suicídio e não é, né, ele morre nas mãos dos militares. Então, esse é um dos casos, mas outros casos acontecem também. E aí a fala do Ustra que diz: ninguém morreu no doicode, todos morreram em combate pelo doicode. O doicode pode matar, só não pode matar dentro dele, tá? Matar é tranquilo, porque vale tudo, né? E que o discurso do vale tudo é um discurso muito forte hoje em dia também, né? Então, bandido bom e bandido morto, justiçamento, né? É um discurso muito presente. Uma retificação de informações na Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização, né? Porque o sujeito que foi fichado na ditadura militar e foi preso por crime político, ele ainda aparecia nesse registro como alguém que havia cumprido pena, né? De alguma forma, era uma maneira de marcar esses sujeitos, né? Descontextualizando o que havia acontecido. Criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura, porque a tortura ainda acontece nos nossos quartéis e nas nossas delegacias e prisões, né? Não só acontecem com aqueles que são presos, mas também os próprios policiais são torturados de alguma maneira. É importante lembrar, né, há uns 3 ou 4 anos, do caso de um recruta no Rio que teve uma insolação em treinamento e morreu, veio a óbito, né? Isso é tortura também. E é óbvio que o sujeito que é tão desumanizado, ele se torna muito mais corajoso para desumanizar o outro, né? Todos se tornam iguais na desumanização. Uma outra sugestão é a desvinculação dos institutos médicos legais das polícias, porque, afinal de contas, né, os documentos relativos ao óbito, corpo de delito, né, nas mãos
policiais, né, o que acontecia? A assinatura é que ou é suicídio, ou é, né, é uma forma de produzir provas e que tem consequências jurídicas importantes, né, que é uma relação com os documentos ali, né, a gente tem uma fé muito grande nos documentos, a materialidade deles é algo que tem um peso, né, importante na nossa sociedade. Além disso, muitas vezes quem leva aquele que foi torturado até o Instituto Médico Legal é aquele que torturou, né? Então, é uma outra relação problemática. O fortalecimento das defensorias públicas, porque não era o escopo de atuação da Comissão Nacional da Verdade, no entanto, ela julga pertinente comentar que a situação, né, do nosso sistema prisional é ainda caótica, né, e que isso continua causando violações de direitos humanos. Portanto, fortalecer as defensorias públicas é uma maneira de diminuir essas violações. A próxima também fala do sistema prisional, né? Dignificação do sistema prisional e do tratamento dado ao preso. Num país onde a maior parte, né, dos nossos presos é pobre, é preto, né, baixa escolaridade, muitos, a maior parte também presos pelo crime de tráfico, né, que é, de um lado nós temos uma tipificação muito própria, porque quem decide se é tráfico ou não é o policial, deveria ser o juiz, mas até chegar ao juiz alguém já decidiu, né? Senão não ia chegar ao juiz, ia ter sido liberado. O fortalecimento de conselhos da comunidade para acompanhamento dos estabelecimentos penais é a mesma lógica, né, na dignificação do sistema prisional. Instituição legal de ouvidorias externas no sistema penitenciário e nos órgãos a ele relacionados, também na mesma linha, né? Garantia de atendimento médico e psicossocial permanente às vítimas de graves violações de direitos humanos. O Grupo Tortura Nunca Mais tem, né? Enfim, muitas instituições, elas mantêm essa rede de apoio. Promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos na educação, mas, bem, já foi, isso não vai dar, porque, afinal de contas, falar de democracia e direitos humanos é ser partidário, e aí na semana a Lívia já falou que o senso comum é o que importa, na semana passada a Lívia falou, o senso comum é o que importa, e escola sem partido, não vai dar. Apoio às instituições e ao funcionamento de órgãos de proteção e promoção dos direitos humanos. Revogação da Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada, não sei quem lembra, né? E aí, mais um momento da pérolas aos porcos. Quem revogou a Lei de Segurança Nacional foi a dona Dilma Vana Rousseff, no seu pior momento possível, né? E ela revoga a lei e dá uma apertada, inclusive, né? Porque naquele momento da Copa. Né? Pronto, se eu elogiei em relação a 12.527, agora eu tenho que puxar a orelha dela, né? Porque isso aí não foi o melhor dia para ela fazer isso. Aperfeiçoamento da legislação brasileira para a tipificação das figuras penais correspondentes aos crimes contra a humanidade e ao crime de desaparecimento forçado. O que vem a ser desaparecimento forçado? É quando o Estado some com alguém. Né? Esse é o desaparecimento forçado. E é uma prática bem comum, né, por aqui. Por exemplo, na guerrilha do Araguaia considera-se desaparecimento forçado porque muitas dessas pessoas não foram identificadas ainda, né? É isso. E no Código Penal brasileiro não aparece desaparecimento forçado. Portanto, não dá para punir alguém por esse crime porque ele não existe no Código Penal brasileiro. Desmilitarização das polícias militares estaduais, né? É uma pauta
porque a desmilitarização, né, ajudaria em relação à violação de direitos humanos, porque a militarização das polícias favorece a esse tipo de conduta. É uma pauta que eu acho que é muito mais da sociedade civil do que das organizações militares, embora seja possível encontrar grupos de policiais militares e outros policiais, bombeiros, né, pela desmilitarização. Tem um grupo que é o LEAP, que eu não me lembro exatamente o que a sigla significa, mas que é pela... tem um grupo de policiais antifascismo também, né? Enfim, mas ainda é possível encontrar esses sujeitos. Extinção da justiça militar estadual, ainda existe uma justiça militar estadual. Exclusão de civis da jurisdição da Justiça Militar Federal, esquece isso também, porque agora com a intervenção militar no Rio isso está valendo, né? Enfim. Supressão da legislação de referências discriminatórias das homossexualidades. Tem uma normativa, né, nas Forças Armadas que diz que é proibido fazer qualquer ato libidinoso, vírgula, homossexual ou não, vírgula. E isso é uma forma de discriminação, considerando que é proibido fazer qualquer ato libidinoso. Não precisa dizer que uns são mais proibidos que outros, né? Porque na verdade é isso que o discurso está dizendo. Só para vocês lembrarem que uns são mais proibidos que outros. Alteração da legislação processual penal para eliminação da figura do auto de resistência à prisão. O auto de resistência, eu não sei quem conhece, é uma prática que envolve o registro em boletim de ocorrência da morte do sujeito como auto de resistência, né? Ele morreu porque ele resistiu, né? E isso é uma prática da ditadura militar brasileira que permanece. Agora a terminologia correta é homicídio em decorrência de intervenção policial, que não muda um fato, o sujeito morreu na intervenção policial, né? Como se a mudança na terminologia fosse capaz de acabar com a violação. E o estado de São Paulo tem a rota, né, uma polícia, parte da polícia militar, uma polícia muito violenta também, que não registra mais auto de resistência, resistência seguida de morte, nem nada do gênero. Continua matando bastante. O Espírito Santo não tem um número alto de autos de resistência, resistência seguida de morte ou qualquer termo referente a isso. É baixíssimo, inclusive em comparação ao Sudeste. Não estou dizendo que a polícia não mata, estou dizendo que a estratégia dela é não documentar. É outra coisa, tá? Não fiquem nervosos aí, tá? Eu não estou dizendo que ela não mata, estou dizendo que ela não documenta. É diferente. E isso tem a ver também com práticas, com documentos, né? Por exemplo, agora está muito em alta o caso da Marielle, né? E uma das últimas coisas que ela denunciou foi a questão da polícia em Acari, na atuação de uma favela. E esse batalhão da polícia, por coincidência, é o que mais registra autos de resistência no Rio de Janeiro. Ele não é o 41º Batalhão, um batalhão que fica em Irajá, que é cria do 9º Batalhão, que fica em Rocha Miranda. É uma divisão desse batalhão, e que é um batalhão que sempre foi conhecido por autos de resistência, né? Enfim, são práticas diferentes, tá? Só registrando que eu tenho consciência que a polícia no Espírito Santo mata também. Não estou dizendo que ela não mata, estou dizendo que ela não registra. O que ela faz, aí a discussão é outra, tá? Exclusão de civis, tá. Introdução da audiência de custódia para a prevenção da prática da tortura e de prisão ilegal. Por que a audiência de custódia é tão importante? Porque a partir da audiência de custódia, né, que o sujeito é reconhecido como parte do sistema, né,
jurídico e prisional, né, e penal. E aí ele é reconhecido. A partir dali ele pode passar pelo IML, né? É muito diferente do sujeito chegar na delegacia, não ter nenhum registro que ele estava na delegacia, que era o que acontecia na ditadura militar brasileira. Exato. Ele passa a se tornar responsabilidade do Estado porque ele está sob a custódia do Estado. Na ditadura militar brasileira, havia a prática de deixar o sujeito lá um tempo, né, de castigo, desaparecido, até alguém vê-lo, né? Por isso também que muitas vezes as pessoas ficavam em isolamento. Porque se ele não era visto por colegas, não dava para saber. Se ele era visto por outras pessoas, um bilhete podia sair, né? Até as famílias descobrirem que ele estava lá. Por isso a audiência de custódia é tão importante. O estabelecimento de órgão permanente com atribuição de dar seguimento às ações e recomendações da CNV. Acabou também, não tem. Prosseguimento das atividades voltadas à localização, identificação e entrega aos familiares ou pessoas legitimadas para sepultamento digno dos restos mortais dos desaparecidos políticos. Não acredito que precise explicar isso, né? Mas todo mundo tem o direito de enterrar seus mortos. Preservação da memória das graves violações de direitos humanos e prosseguimento e fortalecimento da política de localização e abertura dos arquivos da ditadura militar. A Comissão Nacional da Verdade, ela, na lei, diz que toda a sua documentação, né, que a documentação produzida e acumulada por ela deveria ir para o Arquivo Nacional, ou deve ir para o Arquivo Nacional, como foi, na verdade. Ela foi, e o Arquivo Nacional, ele instaurou também um projeto, né, chamado Memórias Reveladas, que era um centro, que pretendia reunir as fontes de informação a respeito da ditadura civil-militar brasileira. Ele não pretendia reunir todos os documentos, né, porque isso não era viável para ele, e isso significava também uma mudança, né, no deslocamento, né, isso não é muito viável, um deslocamento muito grande de documentos de arquivo, enfim. O objetivo dele era funcionar como um centro de referência muito mais do que a reunião de fato dos documentos, mas ele recebeu a documentação da Comissão Nacional da Verdade, os seus relatórios e tudo aquilo que foi produzido por ela, né, as cópias de documentos, enfim, tudo isso. E aí o lema do Memórias Reveladas é para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. É uma frase de efeito que funciona muito, né, para ilustrar de que maneira a memória é importante, né, na Constituição histórica e na Constituição até da identidade de grupos minoritários, porque afinal de contas é importante lembrar para evitar que determinadas coisas aconteçam novamente. E não acho que seja o caso, eu não acho que o Brasil é um país sem memória, longe disso, né? Eu acho que esse é um discurso muito frágil, né, que não se sustenta, mas o Brasil ainda não resolveu determinadas questões em relação à sua memória recente, porque ela é recente, porque demorou a enfrentar os seus algozes, porque é isso, né? E as tensões acirram, né? As viúvas da ditadura, elas não são viúvas da ditadura à toa, né? As viúvas da ditadura, elas são viúvas porque a ditadura beneficiou as oligarquias, né? A ditadura, ela não foi cruel com as oligarquias, ela não foi cruel com os coronéis, ela não foi cruel com essas pessoas. A ditadura foi cruel com um determinado grupo. Memórias Reveladas, ele tem o objetivo de estimular pesquisas na área em relação à ditadura civil-militar brasileira, promover o acesso às fontes de informação, a criação de uma rede virtual, montagem de exposições,
confecção de material didático, e também visa contribuir para o debate da natureza acadêmica e política sobre o período. E aí, o site do Memórias Reveladas tem videoaula, né? E tem uma base de dados onde é possível consultar a documentação cadastrada nesse centro de referência, como documentação do período, para quem se interessa em pesquisar sobre a ditadura civil-militar brasileira, o Memórias Reveladas é um caminho. E aí, né, eu trouxe só a capa de uma notícia, que a Dilma recebe o relatório, chora e tenta apaziguar o ânimo dos militares. Parece que a conciliação, ela volta ali, né? O relatório foi entregue a Dilma em 2014, essa notícia de 19 de dezembro de 2014, ela chora, é óbvio, porque, né, o depoimento dela na comissão é muito forte também, né? É possível ver, os depoimentos estão no YouTube, mas eu separei um trechinho do que ela diz. No entanto, a presidente indicou que não apoia o pedido de punição de agentes da ditadura que cometeram graves violações aos direitos humanos, como tortura, execuções, ocultação de cadáveres e estupros. Numa menção indireta à lei da anistia, que em 1979 perdoou crimes praticados tanto por militares quanto pelos opositores do regime, Dilma defendeu o respeito aos pactos políticos que permitiram a transição da ditadura ao regime democrático. Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de lutas duras, por meio de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais que estão, muitos deles, traduzidos na Constituição de 1988, afirmou. Eu não sei que insistência é essa em fazer pactos com quem não cumpre pactos. Alguém entende? Porque eu não consigo entender, né? Nós fazemos pactos, nós cedemos o tempo inteiro, né? Mas parece que aquele outro que aperta a nossa mão, né, ele não está muito disposto a cumprir os pactos até o fim, né? E o discurso da conciliação, ele sempre teve muito presente do lado de cá, né? Do lado que eu acredito da maior parte das pessoas aqui. E do outro lado, o outro quer que a gente morra. Porque no final é isso. Matou foi pouco. A memória de Brilhante Ustra, terror de Dilma Rousseff. É isso, né? Mas parece que há um esforço, né? Houve um esforço muito grande da Dilma na pactuação, que na verdade só culminou em 2016, né? Talvez aquele momento tivesse que ser o momento da ruptura, né? Quando ela só era atacada, tentava negociar de todas as maneiras e não avançava em negociações, porque ela na verdade não percebeu que ela não estava fazendo pactos com ninguém. Ela estava assinando pactos dos outros somente. E aí, umas reflexões, né, que acho que não tem respostas muito difíceis, na verdade. Tortura é perdoável? É possível o Estado dizer para um indivíduo torturado que a tortura é perdoável por uma lei de anistia? Né? É possível isso? É possível perdoar, né, socialmente aqueles que perpetraram crimes em nome da necessidade de unidade nacional e reconciliação? É possível se reconciliar com esses sujeitos? Aliás, eu acrescento uma pergunta. Eu quero me reconciliar com esses sujeitos? Porque é muito importante perguntar para aqueles que sofreram danos se eles querem se reconciliar, né? A punição, ela não seria uma garantia para que novas violências não aconteçam? Né? Se o sujeito ele é punido, ele não percebe que ele não deve fazer de novo, pelo menos funciona assim, né, com a educação dos nossos filhos e, né, tem uma lógica de punitivismo ali, tudo bem, a gente pode criticar isso, mas o sistema jurídico brasileiro considera a punição como algo importante,
né? Não só o brasileiro, outros também. E aqueles que cometem violações contra os direitos humanos, se eles prestarem contas dos seus atos, eles não pensam melhor na hora de fazer? Será que não pensam? E aí eu trouxe um caso, que é o caso Araguaia e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou esse caso, é o caso Gomes Lund versus Brasil. E a Corte, ela pune não, mas que ela não tem exatamente a lógica da punição, mas ela considera que o Brasil ele descumpre as resoluções da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas esse caso é muito interessante, porque o Brasil ele entra na Corte em 1998. Portanto, ele não precisaria prestar contas daquilo que aconteceu anteriormente. No entanto, Guilherme Gomes Lund continua desaparecido, porque ele foi da guerrilha do Araguaia, né? Por isso que caso Gomes Lund e outros, né? Ele é da guerrilha do Araguaia, portanto ele não tem atestado de óbito, portanto o Estado brasileiro não reconhece que ele morreu. Portanto, foi depois de 1998. E aí a Corte, é uma estratégia que a Corte Interamericana utiliza para discutir que o Brasil ele deve considerar isso, né? Porque, afinal de contas, essas pessoas não apareceram. E uma das justificativas da Corte, né, para tentar pressionar o Brasil, é que o Brasil não investigou os crimes. O problema não é só o desaparecimento, mas é o desinteresse da nação em investigar esses crimes. E esse caso é super interessante, é uma sentença, né, da Corte, uma sentença bem longa, inclusive, mas que discute muito, né, que o Estado brasileiro, além de ter cometido, né, violações, ele não se preocupou em de fato reparar os sujeitos, né, e investigar essas violações. A guerrilha do Araguaia não é a única, tem outras guerrilhas também no Brasil, mas a guerrilha do Araguaia ela é muito emblemática, inclusive pelo seu fim, né? E a família do Gomes Lund, ela entra na Corte Interamericana para pressionar o Brasil. E aí, né, já passou 2016, o mundo é outro, nós temos outro excelentíssimo senhor presidente, e pela primeira vez a Comissão da Anistia sofre uma mudança drástica nos seus quadros. E aí, reparem, eu não estou falando da Comissão da Verdade, mas eu estou falando da Comissão da Anistia. A Comissão de Anistia, ela teve por muito tempo quadros estáveis, né? Os sujeitos, eles saíam da comissão por livre e espontânea vontade, mas o Temer, né, por meio do seu ministro da Justiça, o seu então ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, tirou 20 membros da comissão. 20. Não é pouca coisa, ele mudou praticamente a comissão inteira. E uma das pessoas, né, eu até uma notícia do Globo, que uma das pessoas que é colocada na comissão da anistia, ela aparece como colaborador da ditadura. Outros sujeitos também que aparecem como indicados para a comissão são sujeitos que escrevem e que defendem a ditadura civil-militar brasileira, né? Então, a gente percebe, né, um desmonte da única estrutura que permanecia, que era a Comissão de Anistia, né? A Comissão da Verdade, ela acaba em 2014 e não ocorreu nenhuma iniciativa de dar continuidade, mesmo com a recomendação dela, mas a Comissão da Anistia permanece e ainda assim nós temos um desmonte dela. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de não punir aqueles que violam direitos humanos?
Como eu disse anteriormente, nosso frasista favorito do momento, aquele que está a postos para garantir a democracia e a ordem, ele disse que os militares precisam ter garantia para agir sem o risco de surgir uma nova comissão da verdade. Pois é, né? É meio difícil, né? O que ele, eu acho que ele quer dizer, né, que os militares precisam ter garantia que não serão punidos, portanto, podem violar direitos humanos. Tá tudo. Mas eles nem foram punidos. Pois é, mas não é nem punido aqui, ninguém vai saber o que eles fizeram. Não, mas a preocupação dele é que a manchete ele está falando da intervenção militar no Rio. A preocupação dele é uma preocupação imediata, né, com a intervenção militar no Rio de Janeiro hoje em dia. Ele não está preocupado com aquela da Comissão Nacional da Verdade, que para ele já acabou, ele disse que ajudou no que ele podia. Já vê, esse problema já foi resolvido. Ele está muito preocupado com o que está acontecendo no Rio hoje, porque afinal de contas, a gente não pode... a gente tem que garantir que aqueles que estão, né, na intervenção militar hoje no Rio de Janeiro, os militares em ação, que eles não serão punidos caso eles cometam alguma violação de direitos humanos. É essa a tônica do discurso dele, que ele está muito preocupado, na verdade, com a punição futura, né? Até porque, né, se antes era muito... O Estado era praticamente aquele que tinha o detentor... aquele que tinha o monopólio da produção da informação, né, aquele que documentava muito, né? Hoje em dia, é muito difícil um sujeito desaparecer 10 dias e ninguém perceber. As pessoas percebem o desaparecimento dos sujeitos em 2 horas porque ele não respondeu o WhatsApp. Né? É isso. Então... Ali, no caso, você tem uma construção que já foi feita em 2016, com o fim da comissão, 14 para 16, e você tem um painel delineado, que olha o que ele fala, sem o risco de surgir uma nova comissão de verdade. Então, tem toda uma desconstrução já garante os direitos para dar nisso. Então, essa intervenção, de qualquer maneira, foi pensada. Sim, e a tendência, né, é que a intervenção, né, com esse discurso da segurança, porque o que justifica a intervenção no Rio hoje é a segurança, né? Esse discurso da segurança que garanta uma intervenção em outros estados também que são violentos, né? Porque é um discurso que justifica qualquer coisa. Não é... E é impossível, né? Você combater. Como é que você diz que não é pela segurança? Né? Mas sim, é uma disputa pelo discurso, na verdade. O que a gente tem no Brasil... Não a partir de 2016, e isso é uma das coisas, né, que eu tentei dizer aqui, é que é uma disputa muito anterior. É uma disputa que começa ali com o fim da ditadura civil-militar brasileira, né, e com a forma muito conciliadora que o fim acontece. Né? Como esse fim acontece sem punição, esses sujeitos se sentem tranquilos para dizer isso. Como também é o mesmo sujeito que depois se sentiu tranquilo para dizer que estava disposto a garantir a ordem. Né? Ele não tem problema em falar determinados enunciados porque são enunciados aceitos socialmente. Né? E isso fica muito mais claro quando... Nós temos um acirramento muito grande das tensões, né? Quem é pró, quem é contra, o Brasil nunca será isso, o Brasil nunca será aquilo, né? Então, esse sujeito, ele se torna muito mais confortável para dizer determinadas coisas. E me parece também, né, que esse sujeito, ele
aquele mesmo sujeito, ou melhor, né, a mesma figura, né, a figura do general, que não reconhece que houve tortura. Porque nós temos um discurso onde os militares não reconhecem as violações. Aqui ele já tem um outro discurso. E aí, né, as pessoas são inventivas e criativas, estão sempre procurando estratégias para sobreviver, né, e elas criaram em tempo real, né, organizações sociais no Rio, né, criaram algo que não necessariamente poderia ser chamado de uma Comissão Nacional da Verdade, ou uma Comissão Estadual da Verdade, mas elas criam a Comissão Popular da Verdade. E o objetivo da Comissão Popular da Verdade não é discutir os atos passados há 20 anos, ou do período compreendido entre 1946 a 1988, mas a Comissão Popular da Verdade, ela pretende monitorar as ações da intervenção militar no Rio de Janeiro atualmente, né? São estratégias que os sujeitos usam, né, e se apropriam para conseguir. É muito mais fácil também no Brasil de hoje, né, onde a circulação da informação é muito maior, né, e é muito mais fácil, né, fazer denúncias em grande escala, né, e produzir provas de alguma forma também, né. Os filmes, os vídeos, né, eles ajudam muito, né, na garantia de direitos, e é uma estratégia que os movimentos sociais têm usado para evitar violações. É lógico que depois que o sujeito entra dentro ou do carro da polícia ou dentro da instituição, né, ninguém pode fazer mais nada, mas até lá ele está de alguma forma protegido. E aí eu trouxe concluindo, eu trouxe 4 recomendações para vocês. Uma delas eu vou fazer até um merchan aí do Cine Metrópolis no sábado, dia 12. Vai ter a estreia do Processo, documentário, né? Pré-estreia e estreia no dia 17, né? Ó, no dia 12, sábado, não sei a hora, sabe a hora? 19 horas. Vai estrear o documentário brasileiro Processo, né, foi premiadíssimo no exterior, em vários festivais, e ele fala sobre o processo do impeachment da Dilma, que culmina no nosso golpe. Um outro filme é um filme de Hollywood que se chama Em Minha Terra, que é sobre a Comissão Nacional da Verdade Sul-Americana, né, não é sobre a Comissão Brasileira, mas é a história de um jornalista, que se eu não me engano é o Denzel Washington, porque eu sou muito ruim com o nome de ator também, mas eu acho que é o Denzel Washington. Ele é enviado para acompanhar os depoimentos da Comissão Nacional da Verdade. Um outro é um documentário argentino, que se chama Nunca Mais, lançado em 84, como resultado também, né, da comissão deles, né, desaparecidos. E uma outra recomendação para quem se interessar, mas é o relatório da Comissão Nacional da Verdade, né, que é dividido em alguns volumes, e alguns volumes um volume tenta retomar a memória dos desaparecidos e mortos, né, fazendo uma biografia desses sujeitos. Um outro volume tem recomendações e apresenta os aparatos de Estado. Enfim, vale a pena olhar pelo menos o relatório. E eu trouxe para concluir algo para levar um pouco de esperança para a gente, uma adaptação de um poema do Quintana, que é: todos esses que estão aí atravancando nosso caminho, eles passarão, nós passarinho.